Alô, amigos internautas, tudo bom? Eu gravei esse vídeo para mostrar para vocês até uma coisa que eu até uns 3 dias atrás eu não sabia. E acredito também que muita gente não sabe, né? A respeito de um novo planeta, que eu estou chamando o 12º planeta, ou planeta X, ou Nibiru. A aparição dele em alguns lugares do planeta. Ele está aparecendo assim do lado do Sol. Aparece o Sol e aparece o planeta do lado, né? Também assim com a intensidade de luz como a do Sol. E ele é um planeta grande, né, que está vindo para a órbita do Sol. Eu até anotei algumas coisas aqui, eu vou ler para vocês, e na descrição e na continuação do vídeo vocês vão ver esse vídeo mostrando o planeta, e também mais no final uma entrevista com um ex-sargento do exército americano, Bob Dean, falando também a respeito do planeta. O que eu anotei aqui foi: em 1983, a NASA enviou um satélite astronômico infravermelho, o nome é Infrared Astronomic Satellite, né? A abreviação é IRAS. Este satélite visualizou o 12º planeta, ou o Nibiru, né? E que está de passagem. A última passagem dele foi em 1600 a.C. Então ele tendo assim uma órbita de 3.600 anos. Nem todas as vezes que ele passou ele foi devastador, porque as outras vezes ele não estava do lado do Sol. E agora ele está, como você poderá notar nas filmagens feitas dele em diversas partes do mundo. Ele é 2,5 vezes maior do que a Terra e está vindo na direção do nosso sistema solar. O nome dele, como já disse, é o planeta X, ou Nibiru, o planeta de travessia. Você irá assistir os vídeos de imagens do planeta e uma parte da entrevista, né, do sargento do exército dos Estados Unidos falando a respeito do planeta em questão. Muito interessante. Vou deixar embaixo aí o link, né, da entrevista completa, para vocês, se quiser, você poder assistir ela completinha. Tá legal? E aí na sequência vocês assistam aí o vídeo. Bom, aqui você vê, né, que apareceu na China os 2 sóis aí, como essa jornalista tá falando aí, né? Tem algo muito interessante, olha só, você tá vendo lá no fundo os 2 sóis que foram fotografados por um cidadão. Parece que as informações do rapaz que fotografou os 2 sóis, né, que filmou, ele disse que nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Então pode ser realmente alguma coisa estranha está acontecendo. Aqui nós estamos já em Nova York, e aqui parece que um grupo de turistas, né, eles filmaram os 2 sóis. E o mais intrigante é que os cientistas americanos estão querendo colocar os gases na atmosfera para esconder alguma coisa. Como eu disse, será que estes 2 sóis, ou o planeta Nibiru, seja lá o asteroide, eu não sei dizer, será que ele vai estar mais próximo da Terra a partir de 2013? Eu não sei, isso aqui é apenas uma conjectura minha, mas que é normal, não é não. Aí você vê os turistas, né? Alguém gravou lá nos Estados Unidos, e aqui você vê um sol à direita, ali um sol e o outro sol. Observe, tá vendo? O moço até filmou aí, ó. Olha lá. Em Nova York isso aí. Isso não é normal. Com toda certeza, olha lá. Um sol e o outro sol. Aqui é Bangai, né? Bangói. Acho que é isso. Você tem
Um sol aqui no canto, atrás do poste, como você está vendo. E o outro, né? Lado o ônibus está até estacionado, parece. O rapaz está filmando, olha aí. Com toda certeza, tem alguma coisa acontecendo. E eu me preocupo porque a mídia aqui no Brasil não mostra essas coisas. Não sei se é para alarmar, não é para alarmar a população. Não sei se os cientistas estão querendo colocar esses gases também para não alarmar a população. Mas não adianta esconder. Uma hora a casa vai cair e as coisas vão ser descobertas. Olha que coisa interessante, olha lá. Tá vendo? Ali com certeza é um sol. É um sol. Ele está um pouquinho mais apagado do que o outro que está aqui, ó. Né? Aqui ele já está mais forte. E aqui Dubai, em 12 de março, Dubai, você pode ver o outro ali querendo sair, tá vendo? Olha lá, o sol, né? O sol normal, nosso sol, e o outro, uma luz logo à sua direita, ou à sua esquerda, dependendo do ângulo, né? Que tá vendo aí. Mas você observe que realmente tem algumas anomalias acontecendo. 12 de março, Dubai. Com certeza que, amigos, não é normal. Com certeza não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Aqui, Rússia, 2011, né? Foi em 2011 que gravaram isso aqui na Rússia. Na Rússia você pode ver que em vários cantos do mundo. Então não é num lugar só, são pessoas que estão em lugares do planeta diferentes, que nem se conhecem, né? Que realmente estão vendo, olha lá, 2 sóis. A gente fez os vídeos há um tempo atrás aí, o pessoal, né, zombou da gente, vocês estão loucos. Eu não estou falando aqui que é fim do mundo. Primeiro que existe uma cronologia nas escrituras. Precisa ver o tempo de tribulação, depois precisa ver a batalha do Armagedon, precisa ter o milênio, que são os 1000 anos do reinado do Messias, depois a batalha de Gog e Magog, não Gog e Magog de Ezequiel 38, mas o Gog e Magog depois que o adversário, o inimigo, for solto do poço do abismo. Depois vem o juízo final e depois que é o fim do mundo. Então esses loucos aí pela internet dizendo que o fim do mundo acontece aqui ou ali, isso é para desvirtuar e tirar a atenção das pessoas, você pode ter certeza. Para que quando realmente as coisas estiverem acontecendo, as pessoas não acreditem. É o que está acontecendo agora. Isso é chamado de grande operação do erro e apostasia. Então você vê aí um sol, né? E aí o outro sol lá na Rússia. Olha aí, 2 sóis. Eu me lembro aqui daquela música da Cássia Eller, né? Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Será que a Cássia Eller já sabia desses fenômenos aí? Muito bem. Eu me despeço com a paz. Até o próximo vídeo aí, meus irmãos. What about Planet X? Oh, it's a reality. Yeah? Yeah. So what are they going to do about that? Well, apparently they are concerned about, you know the story, according to Sitchin and according to the Sumerians, it's a reality. Mm-hmm. Well, our astronomers apparently have concluded that it is indeed a reality. For almost a century, astronomers have been concerned and interested about what they called an intruder that seems to come and go from time to time, and they can measure it by the perturbations and the effects on other planets. They've known its existence for a long time, but they've never gone public about it. Well, in the early 80s, the JPL, the guys at
Jet Propulsion Jet Lab. Propulsion. Used to call it Jack Parsons Laboratory, Yes. which I think is probably where the original JPL came from, Yes. because Jack Parsons established it. Anyhow, they sent out a couple of Pioneers satellites back in '82 just to try to determine if there was some truth to it. And the Pioneers apparently came back with data which said not only yes, but hell yes. And the Pioneers concluded, the Pioneer satellite data concluded. So, wow, astronomers were troubled by that. Whew. Could this thing be real? And well, what did they do? They sent out what they called an infrared astronomical satellite. I think they called it IRAS anyhow, and this was done in '83. They sent the IRAS out, taking infrared pictures all around the ecliptic, above and below. And apparently IRAS got 2 giant positive responses that yes, the 12th planet, the 10th planet, however you want to call it, yes, it's real. And that's when the lid slams down. So it's out there, it's on its way back in, right? According to the Sumerians in Sitchin, apparently it is. And if you're a student of history, as one of my majors, its last pass was 1600 BC. The Sumerians and Sitchin and all of those say it has an orbit of 3,600 years. Mm-hmm. So as like many of us, I count on my fingers and toes and figure out, well, 1600 BC, it has an orbit of 3,600 years. Wow! It's due. Well, apparently it is. So now, why are they keeping this a secret? Because you're an expert on secrets. Listen, every time Nibiru would make a pass, it was not always devastating. Mm-hmm. It would depend on whether the planet Earth and Nibiru were on the same side of the sun at the same time. Mm-hmm. And if we were on the same side of the sun at the same time, all hell would break loose on planet Earth. Well, apparently the last pass triggered the explosion of Santorini, Thera, the volcano in the Mediterranean and the Aegean Sea, blew its top, brought to a close the great, great Minoan civilization. Among other things, it affected Egypt. It's all in the records, apparently. There are even historians and theologians who say that Santorini's explosion is exactly what you're reading about when the plagues and all hit Egypt that allowed Moses to get the Israelites out. But if you look at 1600 BC and figuring that was a relatively recent pass, it's due now, and apparently the guys in the astronomical observatories know it. And that, again, is above top secret. Let me give you a tiny example. For a number of years ago, there were 2 brilliant guys working at the Naval Observatory in Washington. Tom Van Flandern is one, who I hope you've interviewed. No, but yeah, please continue, and we'd love to do that. He's no longer with the Naval Observatory. The other one was the chief astronomer at the observatory, a brilliant man by the name of Robert Harrington. Right. And Harrington gave an interview to Zecharia Sitchin a number of years ago. I think it was 91 or so. Mm-hmm. Where he came right out and said, Dr. Sitchin, we are interested in this because it ties in perfectly with the work you've done on the Sumerians and the ancient planet Nibiru. He said, we found it, it's real, we have photographs of it, and he says from what we can put together, it's a rather nice planet. It's about 2.5 times the size of the Earth. Apparently it's heading toward the system, the center of the system. We've
concluded about everything about it except that we haven't named it. And Zechariah spoke up and he says, it's already been named. He says, you simply call it Nibiru, as the Sumerians called it. The planet of the crossing. Well,